Olá, meu nome é Tauana, sou aluna do Instituto Federal Educação à Distância no curso de Licenciatura em Pedagogia, sexto período. Irei apresentar o seminário da disciplina Estágio Supervisionado 2, Docência nos anos iniciais do ensino fundamental, cujo tema é Experiência sobre o Estágio Supervisionado 2, do professor Dr. Claudemir Dantes da Silva. Esse seminário tem a participação de Darliene, Edna, Josilene, Lucilene e minha Tauana. Introdução. O estágio vem a ser um alicerce para o acadêmico reconhecer o seu progresso de atuação futuramente, onde será visto todos os estudos realizados dentro da sala, como todo o embasamento teórico explorado antes de adentrar no mesmo. Mas tem os que acreditam que nesse mesmo momento chegam a constatar que não tem nada na situação o que foi estudado na sala de aula, afirmando que a prática é totalmente diferente do que foi estudado na teoria. Nas vivências do estágio ocorrido dentro da universidade, ainda enquanto acadêmico, ficou transparente que ainda existe um vínculo muito estreito entre o campo do estágio e a universidade, onde ainda são um pouco escassas as relações sólidas entre esses dois contextos. Relato de experiência do estágio como um todo. No meu primeiro estágio supervisionado 1, na educação infantil, ocorrido ainda no quinto período, foi uma etapa que achei que seria complicada. Achei que não saberia lidar com as crianças. Algumas crianças agitadas da referida escola de ensino infantil. Faltavam-me trejeitos para a troca de experiência com as crianças. Acredito que foi uma área onde, apesar da falta de experiência, me encontrei com relação de afeto e cumplicidade entre as crianças da escola, onde o estágio ocorreu. E sempre estava aberta a receber essa nova experiência que seria trabalhar com o público infantil. Para Tisque, Moreira e Klein, 2010, para o estágio em educação infantil, o estagiário precisa dominar determinadas técnicas, instrumentos e recursos para o desenvolvimento de determinadas habilidades para trabalhar com crianças pequenas. No estágio supervisionado 2 no ensino fundamental, ocorrido no sexto período do meu percurso acadêmico, foi o mais difícil do que o primeiro, pois a escola era mais longe, houve dificuldade para ir à escola. Mas foi uma experiência muito gratificante. As crianças muito amorosa e bem atenciosa às aulas. As elaborações dos exercícios escolares eram feitos da forma mais sucinta possível, pois haveria preocupação da minha parte com os alunos que não seguiam o ritmo de desenvolvimento dos outros, que já saberiam ler e escrever. Assim coloca Braga e Chinay, de 2012, página 8, para que o professor desenvolva uma boa prática pedagógica, deve diversificar e usar várias metodologias, fundamentando-as de acordo com as características físicas e psíquicas, que correspondem à fase de maturação do indivíduo, pois, do contrário, ocorre o risco de não se obter êxito no processo de ensino-aprendizagem. Em uma prática de estágio na docência, onde o estagiário ainda não carrega uma bagagem de experiência, é um meio complexo para desempenhar uma boa saída quando surgem implicações difíceis de resolver. A única solução para o estagiário é encarar sem medo os desafios lançados. É de extrema importância o acompanhamento de um supervisor, ou seja, o auxílio da professora regente da sala de aula. O professor regente será a pessoa ideal para esclarecer dúvidas e talvez até ajudar no domínio da sala de aula, quando estiver sendo agitada pelos alunos. Uma boa troca de experiências, no qual o estagiário leva para o resto da sua vida. Mas para que isso ocorra, o estagiário deve estar sempre demonstrando vontade de aprender e o professor também deve demonstrar vontade de ensinar, sempre havendo relação de reciprocidade. Percepção sobre o estágio antes da prática. A percepção sobre o estágio era de que seria uma tarefa que pudesse gerar meio termo, não seria nem tão simples e nem difícil. Mas o que realmente aconteceu foi que algumas frustrações foram emanadas, algumas decepções foram construídas. Porém, o que é normal quando você não tem um conhecimento mais aprofundado sobre determinada área. As expectativas foram deturpadas ao longo dos estágios supervisionados dentro da universidade. À medida que iria se passando por cada estágio, ficava um rastro de negligência dos professores orientadores.
Para Barbosa e Amaral, sendo assim, percebemos inúmeras carências e expectativas com relação à formação docente, um currículo bem organizado, políticas educacionais e práticas no curso que não atinjam somente a questão da profissionalização do professor, mas que estejam vinculadas a uma concepção de educação comprometida também com a formação humana. O professor técnico já não dá conta do compromisso social da educação. Percebe-se ainda certo clímax dos professores universitários em detrimento da formação docente. Suas preocupações estão mais voltadas na inserção do futuro formado no mercado de trabalho, deixando de denotar a profunda importância da atuação desses futuros profissionais na formação humana. Acredita-se que os cursos de formação de professores devem estar em torno de ensinamentos que comunguem na formação de outros sujeitos. O centro deve estar em torno na construção dos valores do educando. O estágio funciona como ferramenta para que o graduando aperfeiçoe ou que tenha uma conexão mais íntima com a área a qual deseja exercer. E é nesse campo que o estagiário irá se reinventar como profissional e como pessoa, vivenciando a profissão que escolheu e vendo toda a rotina. No campo, o estagiário põe em prática os seus ensinamentos construídos nas quatro paredes da universidade, chegando a hora de colocar em prática os embasamentos teóricos de diversos autores estudados e a sua conexão sobre os pensamentos dele. Considerações finais. Diga-se que o estágio é o caminho mais viável para futuras práticas na profissão do acadêmico, mas que é um caminho árduo a ser prosseguido, porém nos deixa proporcionar bons frutos e coisas positivas, e que no final sempre tiramos algumas aprendizagens dessa experiência. Acredita-se que o estágio é a etapa mais complexa da vida de um universitário, pois tem que conciliar os estudos de outras disciplinas com o estágio, a construção da monografia e outras atividades acadêmicas, um período de atribulação que todo acadêmico passa. Referências. Obrigado pela atenção.